Já cá estamos para mais um episódio do podcast Feist, um café com, hoje com a Expand Indústria, que desenvolve aplicações de gestão. Vamos ficar a conhecer melhor as soluções que oferece e o seu papel na agenda mobilizadora Feist. Olá, bom dia. Bom dia. Tentando conhecê-lo um pouco melhor, quem é Manuel Oliveira e qual o seu papel na Expand Indústria? Bom, eu antes de mais gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, exatamente neste papel, que é de apresentar sobretudo a Expand Indústria. O Manuel Oliveira é um membro da equipa da Expand Indústria, portanto estou aqui hoje neste papel, mas gostaria essencialmente para já de agradecer ao Centro Tecnológico do Calçado de Portugal esta oportunidade e a vocês, toda esta equipa, de proporcionarem esta oportunidade. O Manuel Oliveira, só para enquadrar aqui o início do tema, portanto, eu licenciei-me em gestão de empresas e estou a trabalhar numa empresa que foi fundada pelo meu pai, que é a Expand Indústria, e portanto já trabalho na empresa há mais de 20 anos e posso falar um bocadinho mais à frente sobre realmente a história da empresa, mas eu estou a trabalhar num departamento da empresa que foi o departamento que lhe deu origem, que é o departamento de projetos. Em relação a este projeto Feist, em concreto estou a acompanhar o projeto Feist na sua execução, ou seja, estou a acompanhar sobretudo a execução financeira do projeto, sou responsável pela preparação dos pedidos de pagamento, ir acompanhando também o desenvolvimento da execução física com os colegas, mas a minha intervenção é mais na parte administrativa e financeira. E portanto faço parte de uma vasta equipa, que é a equipa da Expand Indústria, e como o papel hoje de representar a empresa e tentar passar a explicar o que é que a empresa faz, os seus produtos, os seus serviços e a sua participação no âmbito do Feist. Portanto, em relação a mim, eu acho que é a parte que menos interessa. Eu acho que o mais interessante realmente é reforçar a empresa. Portanto, eu gostaria então de começar por apresentar a empresa. A empresa, como eu digo, foi criada pelo meu pai e pelo meu tio. Portanto, já foi criada em 1983. Esta semana temos direito a festa porque faz 40 anos. Na quinta-feira faz 40 anos desde a sua criação. Vamos celebrar isso em grande. Vai ser uma festa com os trabalhadores e com a família, uma festa de mais de 200 pessoas, portanto vai ser uma celebração em grande. Precisamente por isso, porque a Expand Indústria, desde a sua origem, tem esse cunho de responsabilidade social, ou seja, não é só uma mera empresa onde a pessoa vai trabalhar das 9 às 6 e depois vai fazer a sua vida paralela. Desde o início, a empresa teve sempre essa preocupação social com os trabalhadores, ou seja, a empresa logo desde o seu início que tinha uma cantina, que ainda tem hoje em dia, ainda tem uma senhora, uma ama, se queremos chamar assim, que toma conta de alguns miúdos trabalhadores da empresa quando eles são pequeninos, ou seja, presta também algum tipo de apoio, caso algum trabalhador tenha algum problema pessoal, tentamos também ajudá-lo naquilo que conseguirmos. Portanto, nas genes da empresa esteve sempre subjacente essa responsabilidade social, ou seja, não é uma mera empresa de software, de consultoria, de projetos, é também na sua gênese, desde a sua gênese, uma empresa que procurou sempre essa responsabilidade social com os seus trabalhadores. Às vezes conseguimos melhor, às vezes conseguimos pior, mas pelo menos procuramos seguir este princípio. A empresa realmente surgiu nessa área e é muito interessante, porque é uma área curiosa, porque é uma senhora que se reformou este ano, que se chama Sofia Costa, que é uma pessoa que está lá desde o início da empresa. No início eram 4 ou 5 pessoas que constituíam a empresa, e eu estava a conversar com ela e ela dizia-me: Manuel, você nem imagina o desafio que era naquela altura fazer um projeto, porque a empresa começou a fazer estudos de viabilidade, não é? Numa altura em que não havia computadores, portanto era tudo escrito à máquina. Numa altura em que não havia internet, onde tinha que se ir ao INE, tirar fotocópias de estatísticas, onde tinha que se tirar fotocópias do Diário da República à biblioteca e coisas desse género. Ou seja, nessa altura fazer um estudo económico era um desafio grande. Mas foi assim que a empresa começou. Depois, mais tarde, já em meados dos anos 80, a empresa começa então a desenvolver as suas primeiras aplicações. Inicialmente em COBOL, portanto, linguagens que hoje em dia já são quase linguagens dos dinossauros. Basic, Fortran. Isso. Portanto, e começou por aí. E aos poucos aquilo foi crescendo e começou. Mas desde o início também tinha essa lógica de integração, ou seja, em vez de criar módulos separados, sempre desde o início houve essa preocupação por integrar os módulos, ser tudo módulos integrados. Então acabou por desenvolver um ERP que se designa de SIGA, Sistema Integrado de Gestão e Administração. Essa marca foi registrada em 96 e em 99, sensivelmente, a empresa começou a certificar o seu sistema de gestão da qualidade, que ainda se mantém até hoje. Portanto, hoje em dia, o grande core business da empresa é na área de software.
portanto, isso representa cerca de 70% do seu volume de negócios. Depois a área de estudos e projetos e consultoria, também de contabilidade, que no início foi para aí que a empresa começou, hoje tem um peso menor, representa cerca de 20 e pouco por cento do seu volume de negócio, e depois residualmente tem ainda a parte da formação profissional e a parte de comercialização de hardware. Portanto, essas no fundo são as grandes áreas de intervenção da empresa. O seu core business está no software, onde assenta essencialmente no software SIGA. Depois também tem a parte de hardware, tem a parte de consultoria e a parte de formação. Em relação ao software, também teve um desenvolvimento curioso e também tem a ver com a própria indústria do calçado. Porquê? Porque a própria indústria tem uma relação, até pela história do seu fundador, do Lourinho de Oliveira, que é o meu pai. O meu pai trabalhou muitos anos na indústria têxtil, numa empresa têxtil em Guimarães. E ainda hoje ele tem o carro que conduzia nessa altura, que era um Austin Mini, era um Mini. E nessa altura era um desafio também para ele fazer as estradas de Portugal a conduzir no Mini, que ainda tem lá em casa. E lembro, nós éramos pequenitos, íamos no Mini para a praia, e ainda hoje em dia os meus filhos andam no Mini, às vezes, porque o meu pai está por aquilo a funcionar, a ver se aquilo não vai abaixo. E portanto, nessa altura era um verdadeiro desafio, quando não havia autoestradas, não havia praticamente, era um desafio para a Covilhã, para a Guarda, ou do Mini, não é? Nessa altura era um verdadeiro desafio. Portanto, ele foi realmente, teve o verdadeiro espírito empreendedor, porque começou do nada, não é? Meus avós eram agricultores, portanto, ele teve uma bolsa de estudo para conseguir estudar e, portanto, ele foi um verdadeiro empreendedor para conseguir construir, digamos, todas as empresas que conseguiu construir. Que ele, digamos, começou pela Espanha Indústria, mas depois conseguiu também aliar-se a um conjunto de parceiros, e podemos falar aqui deles. E essa parceria, inicialmente, também é uma parceria curiosa. Como é que isso começou? Porque o meu pai, da altura, trabalhava, quando começou a surgir em Portugal, hoje é a HP, na altura era a Digital, a Compaq, trabalhava com um senhor, que depois veio a ser sócio dele noutra empresa, que era o José Manuel Silva. E o José Manuel Silva uma vez contava uma história, que é uma história curiosa. Ele dizia, tinha aqui um chato com que era difícil negociar, ele negociava isto tudo até ao máximo, até ao cêntimo, e era um chato do caraças para negociar com ele. E então, um dia ele quis sair da Compaq, na altura já era Compaq, disse, queria arranjar aqui um sócio, quem é que eu vou escolher? Então foi escolher o chato, que era meu pai, porque disse, este tipo é chato, este tipo é um bom negociador, vamos juntar com ele. Ou seja, meu pai criou a Espanha Indústria, mas depois, paralelamente, também se juntou com o José Manuel Silva num conjunto de outras empresas. Isto é, e que vantagem é que isso tem para a Espanha Indústria? É que a Espanha Indústria consegue não só prestar serviços de software, mas também através dessa parceria com outras empresas, normalmente que designamos Grupo Dexis, embora tecnicamente não seja um grupo, nós designamos por Grupo Dexis, permite prestar o tipo de serviços. Porquê? Porque a Dexis tem um data center em Évora, permite alojamento, por exemplo, de software. A Dexis também faz a reparação de computadores, de telemóveis, de tablets, portanto, que permite, se algum dos nossos clientes tiver um computador avariado, temos essa facilidade de levar até o Grupo Dexis para a reparação. Temos também uma outra empresa relacionada, que é a Deconify, que presta serviço de instalação de redes, nessa área de comunicações e redes, ou seja, e também tem outras empresas na área de uma clínica médica que presta serviço de higiene e segurança de trabalho, ou seja... Todo tipo de sinergias. Exatamente, no fundo foi uma pessoa que começou do zero e conseguiu criar aqui uma rede grande de empresas, exatamente com esse espírito empreendedor que ele ainda tem até hoje. Portanto, ele já tem, se me falha a memória agora, em dezembro, 75 anos, e portanto ainda tem, a minha mãe, a minha irmã brinca com ele, diz, tu ainda andas aí a trabalhar sábados e domingos e noites, tu já não tens 20 anos, já tens... Mas sente-se como tal. Sim, e é difícil para ele parar. Pronto, nota-se que o corpo já não reage como uma pessoa de 20 anos. Mas foi realmente, vem de uma família humilde, que conseguiu a pulso subir na vida e construir a Espanha Indústria e um conjunto de empresas que hoje são parceiras da Espanha Indústria. Portanto, foi realmente o mérito essencialmente é dele. Dele e toda a equipa que trabalhou com ele. Aí também uma pessoa importante que trabalha comigo hoje, que é o Dr. António Pérez, que é, digamos, o chefe do Departamento Administrativo e Financeiro, mas também acompanhou em todos estes desafios desde o início. Portanto, e os dois, e também com o José Manuel Silva e outras pessoas que foram juntando, foram as pessoas-chave no desenvolvimento da empresa e depois destas empresas parceiras. Como é que tem sido a relação da Espanha Indústria com o setor do calçado? Vem desde o início. Porquê? Porque
o meu pai realmente, aliás, o próprio nome é Expand Indústria, é a junção de duas palavras. Muitas vezes eu tenho que dizer isto quando alguém me liga, mas como é que se chama a empresa? Então eu digo precisamente isto, é a junção de Expand com indústria. Lá está, porque o meu pai vinha da indústria têxtil, e portanto no início a empresa tinha precisamente esse propósito, que era ajudar a indústria a crescer, as empresas industriais a crescer, porque nessa altura os empresários também não tinham muita formação, a maior parte deles tinham lacunas na área da gestão de estudos económicos, nessa altura nem sequer se falava ainda em informática, portanto a ideia era precisamente ajudar a crescer a indústria. Depois diversificou para muitas áreas de negócio, para muitos setores, mas vem daí. Portanto, a ligação, hoje em dia a Pickups, por exemplo, ainda é um dos principais clientes da Expand Indústria. Portanto, a ligação ao setor do calçado vem quase desde o início da empresa. No início da empresa, a Expand Indústria, como atuava na área de estudos, na área de projetos, ajudou também, juntamente com o Centro Tecnológico do Calçado. Portanto, esta parceria com o Centro Tecnológico também já vem de há muitos anos atrás. Ou seja, a Expand já participou com o Centro Tecnológico em projetos semelhantes ao que vamos falar hoje, que é do Feist, por exemplo, com o FATEC, com o FACAP, com o New Walk, com o InFashion e muitos outros projetos semelhantes. Portanto, é para nós realmente um privilégio poder ter esta parceria com o Centro Tecnológico do Calçado e com a própria Pickups. E já tivemos, no passado, é verdade que já tivemos muito mais clientes na área do calçado. Porquê? Porque também muitos deles foram falindo, infelizmente, com a deslocação da produção, muitas empresas do calçado para a Ásia. Houve muitas empresas de calçado que faliram e, portanto, deixaram naturalmente de ser nossos clientes, não é? Mas ainda mantemos, por exemplo, eu diretamente participei em projetos há pouco tempo com a Sol to Sol, que é uma empresa em São João da Madeira que produz calçado ortopédico. Também participei num projeto com a Mefist Portuguesa, que é uma empresa sediada em Viena. Portanto, essa relação com o setor do calçado mantém-se. Já foi maior no passado e agora esperemos com o projeto Feist intensificar ainda mais essa relação que temos com o setor do calçado, porque é sempre para nós um privilégio ajudarem todas as empresas, mas se calhar em particular até mais as empresas da indústria do calçado e têxtil, porque foi aí que teve no fundo a gênese da empresa, no fundo. E qual é a importância de projetos como o Feist, onde as plataformas digitais e a cooperação entre parceiros têm tanta importância no desenvolvimento de uma empresa como a Expand Indústria? O projeto Feist em si tem na sua gênese juntar as empresas com o sistema científico e tecnológico. Ou seja, isso logo a partir é uma vantagem para nós. Porquê? Vamos falar aqui de um parceiro que também é um parceiro já do nosso longa data, que é o INESC. Portanto, depois à frente nas soluções posso tentar explicar um bocadinho melhor isto. Portanto, o INESC permite-nos introduzir a inteligência artificial nas nossas aplicações, portanto, e permite-nos ganhar competências que nós não tínhamos na Expand Indústria trazendo-as de fora, por um lado, e por outro lado a Expand Indústria também permite ao INESC ir testando junto das empresas essa aplicação. Ou seja, há aqui uma sinergia, uma simbiose entre o sistema empresarial e o sistema científico-tecnológico. Aliás, era esse precisamente um dos objetivos da agenda mobilizadora do Feist, a agenda mobilizadora para a inovação. E depois, no âmbito do Feist, foram contratualizados um conjunto de indicadores. Eu acho que esses indicadores traduzem bem aquilo que se pretende. Ou seja, por um lado vão-se criar 3 novos produtos pela Expand Indústria. Podemos falar mais à frente. Portanto, e esses produtos vão ser indutores, ou seja, nós para desenvolver esses produtos precisamos de trabalho qualificados. E depois também é expectável que depois, quando esses produtos estiverem desenvolvidos, que sejam colocados no mercado, não é? E por aí também é um efeito de indutor de vendas. Espera-se que haja um efeito de indutor de volume de negócios, são produtos de valor acrescentado no nível das margens e até de alguma exportação. Portanto, e são essencialmente esses os critérios que estão subjacentes ao projeto Feist, que normalmente também são os critérios que estão subjacentes ao impacto da inovação. Isso para nós também é importante, porquê? Porque isso dá-nos visibilidade. A Expand Indústria é das poucas empresas, julgo eu, que tem o reconhecimento do Estatuto Inovador Ocotec de 2 anos consecutivos. Portanto, fomos em 2021, em 2022 e esperemos continuar. Portanto, este tipo de projetos, este tipo de desafios também nos dá-nos essa visibilidade, porque esse reconhecimento da Ocotec procura realmente reconhecer as empresas mais inovadoras em Portugal. Portanto, e nós continuamos nessa senda de inovação, permite-nos ter essa visibilidade que depois traz-nos benefícios junto de clientes, junto da banca e outro tipo de benefícios que nos vêm associados. Portanto, eu diria que o projeto Feist para nós é importante para continuarmos a acompanhar esta onda de inovação, não é? E por outro lado, para também termos o reconhecimento público desse nosso esforço, desse nosso comportamento com essa inovação. Por isso é que eu
dizia no início, e é realmente verdade, que ficamos gratos ao Centro Tecnológico porque podemos continuar esta parceria, que nos dá precisamente esta visibilidade toda de continuar a divulgar a empresa. Isso para nós é importante, sim. E precisamente no âmbito da agenda Feist, a Expandindústria está a desenvolver vários sistemas de software. Como é que surgiu a ideia destas plataformas? A ideia nuclear surgiu, nós detectamos que havia uma oportunidade no mercado que era a seguinte: no setor do calçado, não é só no setor do calçado, mas no setor do calçado, a sistematização de desenvolvimento de competências está muito bem penetrada no setor. O que é que eu quero dizer com isto? Quando eu quero desenvolver as competências de um colaborador, muitas vezes aquilo faz-se ad hoc. Diz, aquele tipo precisa de fazer a formação num curso de não sei o quê. É assim feito de uma forma empírica. Não quer dizer que seja mal feito, estou a dizer que não é suficientemente sistematizado. E nós detectamos essa necessidade no mercado. E então nos propusemos desenvolver 3 produtos que de certa forma estão interligados entre si. Ou seja, eu quando quero fazer uma formação, à partida, ou quando alguém me pede para fazer uma formação, à partida é porque identificou aí uma necessidade. Portanto, há aí o que eles chamam um gap, um desvio de competências, que tem que ser suprida por várias formas, mas normalmente também pode ser suprida com formação. Portanto, então, o primeiro produto que nos propomos desenvolver é um produto de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho que também procurava avaliar as competências de um colaborador. Portanto, e esse produto nós chamamos do SADIC. Depois juntamos esse produto numa plataforma que é uma plataforma de formação, que é o Tutoric. Ou seja, eu vou diagnosticar as competências do colaborador, vou-lhe identificar necessidades de competências e então vou-lhe propor formação. Então a formação é numa plataforma digital. Porquê? Porque hoje em dia, cada vez mais as pessoas têm pouca paciência para estar em salas de formação. É muito mais cómodo fazer a formação online para uma grande... Nem sempre é possível, nem toda a formação pode ser feita online, mas uma grande parte da população já prefere, dos trabalhadores já prefere que essa formação seja feita online. E depois, suporte isto tudo também ter uma plataforma de processos, de gestão documental, que possibilite também, digamos, que todo este repositório de conteúdos, etc., seja suportado numa gestão documental. No fundo, temos aqui 3 produtos que, de certa forma, se interligam entre si. Pronto, e agora detalhando um bocadinho melhor cada um deles. No software de avaliação de desempenho, que é o SADIC, tem assim o nome, parece um nome sádico, mas é um acrónimo que significa Sistema de Avaliação de Desempenho para a Indústria do Calçado, e tem essencialmente 3 pilares de base. O desenvolvimento de uma plataforma de avaliação de desempenho, que é feita pela Expandindústria, e essa plataforma tem 2 componentes. Uma componente que é a componente que se desenha os KPIs, que é uma componente de indicadores, propriamente dita, e depois tem uma componente de competências. Pronto, e essa componente das competências é que depois liga com a parte da formação. Essa avaliação pode ser feita pelo próprio trabalhador, pelos seus colegas, pelo chefe, até por pessoas externas, por clientes, fornecedores, etc. Portanto, chama-se avaliação de 360 graus se a empresa quiser fazer. E depois também entra uma segunda componente, o segundo pilar deste software, que é do Inestec. O Inestec, a ideia que foi desta parceria com o Inestec é introduzir a inteligência artificial no software. Ou seja, em que modos e em que temas concretos isso ainda está numa fase, digamos, de afinarmos aqui agulhas, mas a ideia que vem daí. E depois, no final disto tudo, para isto não ficar só um produto de prateleira, a ideia é aplicá-lo no setor do calçado. E então a empresa Carité, que é a promotora do Feist, será a empresa piloto para a aplicação deste software. Pronto. Depois o outro software, o software da plataforma da formação, tem 4 intervenientes. A Expandindústria como criadora da plataforma base da formação. Depois o Centro Tecnológico aqui também tem um papel importante porque vai criar conteúdos digitais para colocar nessa plataforma. E o Instituto Politécnico do Cabo e do Ave também intervém na criação de conteúdos, mas já numa lógica de conteúdos virtuais. Ou seja, o que está pensado, e tivemos reuniões recentes nesse sentido, é que a possibilidade de um trabalhador virtualizar uma determinada máquina, que está, digamos, a pensar qual é, para conseguir, ele pode fazer a sua formação se está com a máquina à frente, não é? Ter a possibilidade de ir testando virtualmente e ir aprendendo a trabalhar numa certa máquina, não é? Ou seja, esta componente da formação e depois, mais uma vez, a introdução aqui da inteligência artificial para parte do INESC. Aqui a ideia seria que, digamos, os percursos de formação fossem personalizados, ou seja, que a inteligência artificial, a partir da avaliação de desempenho, conseguisse dizer, o percurso melhor para este trabalhador seria fazer a formação neste conteúdo A, B, C e D, e, portanto, nesta lógica sequencial. Se adaptasse a cada um.
Exatamente, ser uma formação personalizada e adaptada a cada um e não ser mais uma formação de prateleira, mais um pacote. Pronto. E depois, no suporte disto tudo, temos um software que é o EcoDissec, uma plataforma que é o EcoDissec, que é uma plataforma, não é mais que uma plataforma de gestão de processos e gestão documental, de processos e de comunicações, em que procura, digamos que no fundo, sistematizar os vários processos da indústria do calçado numa única plataforma. Mas, mais uma vez, aqui intervém a Hispanindústria no desenvolvimento desta plataforma e depois também intervém, lá está, depois também é importante a customização para a indústria do calçado e, portanto, depois também a sua aplicação na indústria do calçado é um propósito deste software. Seguramente porque haverá depois outros colegas em detalhe poderão explicar melhor o que a plataforma A, B ou C faz, mas genericamente esta é a ideia base das três plataformas. E com estas plataformas, quais seriam as necessidades da indústria que procuram resolver? A necessidade de base é precisamente a que referi há bocadinho, ou seja, o que é que nós temos notado até dos nossos clientes? Por um lado, uma grande falta de mão de obra, ou seja, hoje em dia a disponibilidade da malta jovem para ir trabalhar para uma fábrica de calçado não é muito grande. Portanto, e isso é uma queixa comum aos nossos clientes que temos na área do calçado. E por outro lado, notamos que muitos deles estão a recrutar, vão ao Instituto de Emprego, aos trabalhadores, e portanto eles fazem aquela formação, mas vão-se embora, passado pouco tempo fartam-se e vão-se embora. E vem outros. Há ali uma grande rotatividade de colaboradores. Portanto, também é um grande encargo para quem está a dar formação. Essas pessoas está sempre a formar trabalhadores, estão sempre a entrar e sair, entrar e sair. Por um lado isso. E por outro lado, notamos que às vezes, lá está, aquilo que dizia há bocadinho, não está muito sistematizada a forma como se dá a formação e como se avaliam os colaboradores nas empresas. Muitas vezes essa avaliação é feita empiricamente e de uma forma até às vezes injusta. Eu vou dar o melhor salário ou porque eu atribuí uma maior avaliação de desempenho ao colaborador A, porque se calhar eu simpatizo mais com ele. E não porque não foi feito de uma forma muito sistemática. Ou seja, a ideia era precisamente conseguir sistematizar a avaliação de desempenho, a formação e os processos da indústria do calçado. Que isto não seja feito de uma forma tão empírica como muitas vezes é feito, seja mais sistematizado. Portanto, e acho que essa é uma das grandes vantagens da utilização destas plataformas. É, no fundo, aquilo que se faz empiricamente, tentar fazer de uma forma mais sistemática. Até para as próprias pessoas sentirem mais, muitas vezes eu noto isso, até na própria empresa onde trabalho, ou seja, empresas se sentem injustiçadas no sentido, eu estou aqui, eu estava injustiçado no seguinte sentido. Às vezes, quando se faz a avaliação de uma pessoa, é uma avaliação pessoal. Não é? Ou genérica, não tão ajustada a cada um. Exatamente. Enquanto a pessoa souber, tu foste avaliada por causa disto, isto e disto, tens que melhorar, tens estes pontos fortes, tens estes pontos fracos, aí já é muito mais fácil para a pessoa até participar na sua autoavaliação. Eu sinto realmente a necessidade de desenvolver este aspecto, melhorar a minha performance aqui e ali. Portanto, isso, se for sistematizado, fica mais claro, mais transparente, e até acho que é até mais equitativo, se calhar. No fundo, era essa a ideia que está por trás de tudo isto. E que impacto terão estas soluções no futuro da empresa? Bom, esperemos que tenha o impacto que foi projetado nos indicadores do projeto, ou seja, que com estas três aplicações, com estas três soluções que nos propusemos desenvolver, que tenham impacto no projeto, no sentido de, sobretudo, à frente, no impacto financeiro. Ou seja, além da visibilidade toda que este projeto nos dá, o impacto último é sempre incrementar o volume de negócio através da venda destes novos produtos e, se possível, até exportá-los para outros países. Também já temos em mente essa perspectiva. Ou seja, no fundo, há uma grande visibilidade que este projeto nos dá, que depois esperemos que se traduza também em termos financeiros, no impacto do volume de negócio, nas exportações, nas margens. Mas mais importante do que isso tudo, o impacto maior é sempre nas pessoas. Ou seja, é claro que a gente não vive dar evento, não é? Portanto, essa parte financeira é importante. Mas se estas aplicações forem para o mercado e ajudarem os trabalhadores das empresas a conseguir sistematizar melhor as suas competências, ajudá-los a desenvolver mais as suas competências, a suportar tudo isto com processos e uma gestão documental por trás, isso para nós é o mais importante. Ou seja, no fundo, o que conta no fim de tudo são as pessoas, não é? O dinheiro vem por acréscimo. Se nós conseguimos fazer bem o nosso trabalho, depois o dinheiro vem naturalmente por acréscimo. Uma consequência natural. É. Foi um café com Manuel Oliveira, a quem agradeço, e parabéns pelo aniversário, pelos 40 anos. Muito obrigado. Um abraço e até breve. Muito obrigado. Eu agradeço mais uma vez por um lado ao Paulo, esta nossa conversa,
Gostaria de agradecer mais uma vez ao Centro Tecnológico do Calçado por ter esta oportunidade e esperemos em breve estar com todos os empresários do setor do calçado e outros que possam vir a apresentar estas soluções. Com todo gosto. Muito obrigado, foi um prazer. Ficamos a conhecer a Expand Indústria. Acompanhem-nos no próximo podcast Feist. Este podcast foi desenvolvido no âmbito da agenda mobilizadora Feist, Fábrica Ágil, Inteligente, Sustentável e Tecnológica. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Para mais informação, consulte o website recuperarportugal.gov.pt. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contidas.